Vamos conversar hoje a respeito de um episódio que está narrado nas Escrituras, que é a ressurreição do amigo de Jesus, do chamado Lázaro, assim conhecido como Lázaro nas Escrituras. Cristo teve uma função primordial na ressurreição. Cristo foi o autor da ressurreição de Lázaro. Mas eu não quero falar hoje especificamente sobre o relato lá de João capítulo 11, que trata da morte do Lázaro, do diálogo dos discípulos com Cristo antes da visita à casa de Lázaro e do evento específico da ressurreição do amigo de Jesus. Não. Eu quero falar a respeito da autoridade para fazer milagres, fazer acontecimentos sobrenaturais. Para tanto, vamos entender de quem é a autoridade para curar enfermos, abrir os olhos do cego, fazer prodígios e maravilhas e, inclusive, ressuscitar mortos, que é hoje um desafio para a humanidade perto do que vivemos atualmente. A ciência está toda equipada, a ciência tem excelentes medicamentos, excelente estrutura, mas não consegue evitar a morte. Pior ainda, fazer um evento como Cristo fez, que é ressurreição depois de 4 dias, que fala as Escrituras, lá no João capítulo 11, Lázaro havia morrido há 4 dias. Bem, vamos entender como é que funciona a missão de Cristo em relação às obras que ele fez. Isso está descrito pelo próprio Senhor lá em João capítulo 5, versos 19. Vamos ler a partir do verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. Aqui justamente Cristo já está falando das obras do bem, das obras de Deus. Ele está com humildade, o próprio Cristo dizendo, se colocando com humildade perante o fato de que quem é o autor dessas obras maravilhosas, dessas curas, dessa ressurreição, dessas maravilhas que está narrado nos 4 evangelhos e até mesmo nas cartas paulinas, algumas vezes no Antigo Testamento, através dos profetas, essas curas, ressurreições que a Bíblia trata. Quem é o autor? O autor é o Pai. Está lá no verso 19. Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer. Quem é o Filho? É o Cristo. Está falando dele próprio. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. A iniciativa é do Pai, a iniciativa primeira é do Pai. O Filho diz, ele está dizendo assim, próprio Cristo, o Filho nada pode fazer, senão aquilo que vir fazer o Pai. Então, a ação do Pai e do Filho é fundamental para que esses eventos ocorreram. Isso não parte de Cristo, e Cristo tem uma humildade de reconhecer que ele nada pode fazer a não ser aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Outro detalhe que nós temos que ver também em João capítulo 5, a respeito desses milagres que ocorreram na Bíblia, é lá no 28, no verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiver feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiver praticado o mal para a ressurreição do justo.
ele, lá no 27, verso 27, ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Então o próprio Cristo está falando que vai chegar a hora que todos que ouvirem a voz dele vão sair dos túmulos, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo, lá no verso 29 de João capítulo 5. E Lázaro saiu do túmulo. Lá no capítulo 11 de João, nós temos um evento de que um morto saiu do túmulo. O que ele falou aqui, o que Cristo explicou, ocorreu de fato lá, narrado em 11. E muitas outras no capítulo 11 do livro de João. E tem muitos outros eventos também de ressurreição de mortos. A filha de Jairo. A própria crucificação, quando ocorreu a crucificação, tem o relato lá de que os mortos, houve um